essa moderação do Partido Laborista, ao ponto que, por exemplo, Jeremy Corbyn, que era basicamente um radical mesmo, maluco, estilo América Latina mesmo, hoje nem se candidatou no Partido Laborista, ele se candidatou como independente. Eu li a declaração do novo ministro das Relações Exteriores, por exemplo, da Inglaterra. Ele é um atlantista, ou seja, pró-OTAN, pró-Ocidente, pró-Estados Unidos. Ele falou que a Rússia está promovendo um neofascismo contra a Rússia, contra a invasão, a guerra da Ucrânia, pró-Ucrânia. Assim, Lula, por exemplo, que finge celebrar a esquerda e tal, tem nada a ver com isso. Para Lula, esses caras aqui são direita, são fascistas, é o PSDB do Brasil, tá? Nada a ver. Mas voltando para responder a sua pergunta sobre França. Pois é, eu tentei explicar semana passada que o que acontece nas eleições majoritárias, especialmente onde você tem o que aconteceu, que Macron conseguiu convencer todo mundo a se aliar, todo mundo contra a direita, o que importa é o colégio e não o número de votos total. Então ele conseguiu coaligar todo mundo contra a direita de Le Pen e conseguiu, a esquerda como um bloco, conseguiu ganhar. Isso de algumas formas. Primeiro, o comparecimento foi de 67%, se não erro, e foi o maior dos últimos 40 anos. Então, inclusive, foi maior no segundo turno, foi maior que no primeiro turno. Exatamente por quê? Por essa chamada às armas. Ele chamou as pessoas a votar para evitar o perigo da direita. Tá? E o que aconteceu? Hoje nós temos uma esquerda extrema que ganhou muitos votos, que é, na verdade, a grande vitoriosa deste processo. Isso é muito problemático porque não tem um líder único. O cara de mais destaque é Mélenchon, que é um cara extremista, polêmico, pró-Hamas, antissemita, anti-mercado, anti-ocidente, etc. Talvez está até se cogitando uma possível liderança de Hollande, que é outro socialista só levemente mais moderado, do qual, inclusive, Macron já foi ministro da economia num governo precedente, quando era mais novo. Por outro lado, a direita de Le Pen e Bardella conseguiram aumentar o número de votos, mas, primeiro, muito aquém, eu diria, não das previsões, eu diria, me permitam, eu acho que as pessoas não fazem previsões, fazem torcidas. Né? Então, assim, das expectativas, muito aquém das expectativas, mas, de fato, eles aumentaram os votos. O grande perdedor é Macron. Macron, que de fato perdeu votos e assentos, e ainda mais perdedor duas vezes, porque foi ele que, como sabemos, antecipou as eleições, convocou o Congresso na esperança de chacoalhar alguma coisa que se retorceu, foi na verdade exatamente contra ele, foi exatamente o contrário do que ele talvez tentava fazer. Agora eu diria, o último gráfico que vocês mostraram, eu diria que é muito, muito bom, porque mostra exatamente o que eu queria falar, que Macron, por um lado, perdeu claramente essas eleições, mas ao mesmo tempo ele é vítima do sucesso, entre aspas, dele. Em que sentido? No sucesso histórico dele. Se vocês puderem colocar aquele gráfico histórico de 2012 até 2024, lá vocês veem claramente o quê? Que antes da existência de Macron, você tinha os dois polos normais, direita e esquerda, com conservadores, Le Pen e do outro lado socialistas, comunistas, etc., e um pequeno centro. Com a chegada de Macron, o efeito dirompente, disruptivo, ele ganha muitos votos, especialmente a esquerda, mas ele tira votos dos dois lados, especialmente a esquerda, um pouco aos republicanos também. Depois, gradualmente, ele vai afinando, vai diminuindo, certo? Mas sempre tirando votos mais da esquerda que a direita, porque ele é mais social-democrata mesmo. E agora, uma volta, então, do bloco de esquerda. Então, quem são, basicamente, o grande sucesso histórico de Macron, não dessa última eleição, é o seguinte, ele ampliou o espaço do centro a tal ponto que comeu os republicanos, por um lado, que são os azuis, que é a direita normal, a direita conservadora, republicanos, que sempre foi histórica, repito, de Sarkozy, Chirac, etc. E, obviamente, e por outro lado, dos socialistas, moderados, entre aspas, moderados de esquerda. E aí sobraram quem? Le Pen, por um lado, e Mélenchon do outro lado. Porque os eleitores o que fizeram? Em parte, aqueles eleitores antes dos republicanos socialistas hoje votam Macron. Em parte, quem quer continuar fiel a esses dois
agrupamentos, pensa que não tem chance nenhuma e acaba votando mais aos extremos. Então, repito, perdeu nessas eleições, mas vítima do seu sucesso ao ter destruído conservadores, liberais e sociais-democratas. E aí sobrou o centro de Macron, extrema-direita, extrema-esquerda. E hoje está numa situação embaraçosa, gravíssima, porque a esquerda tem a maioria dos votos, mas não tem a maioria dos votos para governar. Não se sabe ainda quem será o novo primeiro-ministro, provavelmente se fala de Hollande, invertendo talvez algumas relações entre Macron e Hollande, e vai pedir, fazer o que no mérito? Vai pedir para gastar, 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 como sempre sabemos, e a França não tem esse dinheiro. A dívida pública francesa acabou de superar o PIB da França, chegando ao seu ponto, ao seu máximo histórico.